E aí, Júlio, beleza? Aqui quem tá falando é o Rodolfo de Castro, certo? Aluno do curso de ADS. Já estou no terceiro módulo. A minha equipe é formada por mim e pelo Francisco Vinícius. Agora eu vou apresentar através do slide e alguma coisa eu complemento. No final eu vou fazer a edição e juntar a parte que eu estou apresentando, beleza? E com a parte que o Vinícius fez e me enviou. Espero que você goste bastante. Vou começar a gravar aqui. E aí, Júlio, beleza? Espero que você goste aí da nossa apresentação, né? Como tá todo mundo agora nesse período de isolamento, né? Mesmo distante, através da TI e desses recursos todos, a gente consegue estar próximo e trocar conhecimento e informações, né? Sem nenhum problema. Projeto integrador, professor Júlio Alcântara, como tem aí, curso de ADS, módulo 3, manhã. A equipe sou eu, Rodolfo de Castro, Barroso Melo e o Francisco Vinícius Bento Corrêa. O tema que a gente escolheu foi tecnologia no desenvolvimento web. São inúmeras. Nessa apresentação, a gente vai mencionar um pouco das mais conhecidas, que muitas agências trabalham, como, por exemplo, o WordPress, o Foundation, o Material Design, que vai ser a parte que o Vinícius vai falar, beleza? E Magento, Bootstrap, jQuery ficou comigo, Rodolfo. Magento, né? A introdução. O Magento é um sistema web de e-commerce de código aberto em PHP e MySQL, utilizando elementos do framework Zend ou Zend Framework, totalmente modular, desenvolvido pelo Magento Inc. E a Magento Inc. foi adquirida pelo eBay em 2011, mas só que em 2015 o eBay anunciou o fim da parceria. Aí o CEO lá da Magento, Mark Lavelle, ressaltou que por diversas vezes a plataforma era esquecida dentro do eBay. E aí, abre aspas, tem o que ele fala, né? Que fora do eBay, o Magento pode brilhar ainda mais. Disse o estrategista, né? Que é o CEO. Pontos fortes do Magento. A plataforma de e-commerce mais usada, com mais de 240 mil lojas implantadas no mundo. É presente em mais de 50 países. O Magento é considerada a plataforma de e-commerce mais popular do mundo. Módulos, outro ponto forte. Além de ser um sistema de e-commerce completo, é possível instalar novas funcionalidades, criadas por colaboradores de todo o mundo. Outro ponto forte são temas ou templates. Possui uma infinidade de templates para serem instalados na sua interface, que é o front-end, que é o que o usuário final vê. Back-end é o administrativo e front-end é o que o usuário final sempre navega. Pontos fracos. Essa parte de web developer. Os desenvolvedores que vão iniciar o trabalho com o Magento, eles têm que passar por um treinamento com um programador já experiente, ou fazer cursos que a própria Magento oferece. Caso contrário, eles vão ter uma péssima impressão. Outro ponto fraco, integração com o sistema. Nem tudo são flores. Existem muitos módulos no mercado para o Magento. Alguns são pagos e outros são free, que são grátis. Porém, se houver a necessidade de algo específico, o programador ele tem que estudar muito bem a documentação do Magento. E a manutenção com um painel administrativo super robusto, o primeiro contato é de espanto e é necessário um treinamento para administrar muito bem todos os seus recursos. Essa parte aqui da integração com o sistema, lá na empresa, a gente vê bastante isso. Aí, às vezes, a gente
não utiliza o Magento quando a gente está em reunião com o cliente. Acontece muito. Se a gente vê, né, naquele momento de brainstorm, aí às vezes a gente utiliza o WordPress junto com o plugin dele de comércio eletrônico, que é PHP e é bem mais livre, e a gente consegue mexer de acordo com a necessidade do cliente. Só que é uma coisa que a gente estuda, conversa, vê a situação e passa para o cliente. E essa parte aqui de manutenção, sempre a gente dá um treinamento. Aí uma coisa que a gente faz muito é como aqui agora, a gente grava a videoaula e passa para o cliente. Isso daí faz toda a diferença, a gente já não se desloca, manda para ele por um link, ou a gente manda pelo e-transfer, ou até mesmo Vimeo. E a conclusão contra fato não há argumentos. Assim, muitos usam essa frase. Mas se buscar pesquisar sobre o Magento e conhecer toda a sua história, vai ver, eu botei vai ser, mas vai ver, que usar o Magento pode ser um mar de rosas. Sim, se você estudar e se especializar para usar essa ferramenta de e-commerce. Agora, se você inicialmente quer usar por usar, terá muitos problemas e dores de cabeça, já que é uma plataforma muito robusta e conhecida, e é uma plataforma muito robusta e precisa de um servidor VPS para rodar suas aplicações e requisições como deve ser, com agilidade e processamento de milhares de informações. Teve ali, quando eu estava escrevendo, mas deu para entender, né? Explicando aqui, Júlio. Acontece. O Bootstrap, falar sobre Bootstrap, é um framework web com código aberto para o desenvolvimento de componentes de interface e front-end para sites e aplicações web, usando HTML, CSS e JavaScript, baseado em modelos de design para a tipografia e melhorando a experiência do usuário em um site amigável e responsivo. Pontos fortes: folha de estilo, que é o CSS. Bootstrap oferece um conjunto de folha de estilo que faculta a definição de estilo para todos os principais componentes HTML. Componentes reutilizáveis, além de regular os elementos do HTML, o Bootstrap contém outros elementos de interface comumente e utilizados, como componentes JavaScript. O Bootstrap vem com vários componentes JavaScript no formulário de plugins jQuery. Eles oferecem mais elementos de interface aos usuários, tais como caixas de diálogo, diálogos, dicas e carrosséis. Quem trabalha com Bootstrap, e se você conhece, que eu tenho certeza que conhece, sabe muito bem o que é que eu expliquei, né, Júlio? E os pontos fracos: o Bootstrap, ele é um dos mais, se não o framework mais conhecido e usado pelo mundo afora por milhares e milhões de programadores, iniciantes, intermediários e profissionais. Mas como existem muitos frameworks de HTML, CSS, biblioteca JavaScript, a sua documentação pode parecer complicada de compreender. E aí se você vê, né, um programador utilizando um outro framework como o Foundation Material Design, existem algumas particularidades que podem fazer a diferença se ele vai passar a trabalhar com esse framework, além de uma nova curva de aprendizagem com relação a algum que é desenvolvedor, com relação a algum que o desenvolvedor já tenha o domínio técnico. Eu, particularmente, desenvolvo muito com o Foundation,
ainda desenvolvo. Quando eu migrei para o Bootstrap, eu tinha algumas particularidades na documentação do Foundation que eu achava melhor, já com relação ao Bootstrap. Mas aí depois, com o tempo, eu fui mexendo no Bootstrap e já estou bem mais familiarizado. Mas tem algumas particularidades do Foundation que eu acho mais interessante. Eu domino mais Foundation do que Bootstrap. Conclusão: desenvolver em Bootstrap é uma das melhores opções que existem, sem sombra de dúvida. Ganha muita agilidade no processo de desenvolvimento de uma aplicação, também no desenvolvimento de website, tornando responsivos, dando relevância junto com os buscadores, como o Google, que por exemplo, no final de 2017 mudou suas métricas, dando maior relevância aos sites responsivos, quando em 2016 ele notou que houve um aumento de acessos a sites através de dispositivos móveis, criando o Mobile First. Eu lembro bem, foi acho que em setembro de 2016. Agora, para finalizar, falar sobre jQuery, a introdução. É uma biblioteca de funções JavaScript que interage com HTML, desenvolvido para simplificar os scripts interpretados no navegador do cliente, usada por cerca de 74,4% dos 10 mil sites mais visitados do mundo. jQuery é a mais popular biblioteca JavaScript. Pontos fortes. Eu botei entre aspas porque é tipo uma frase em expressão: escreva menos e faça mais. É uma frase muito conhecida para todos que trabalham com a biblioteca de funções de JavaScript. Desenvolvedores e especialistas em JavaScript, ao conhecer as maravilhas que a biblioteca é capaz, com certeza vão perguntar por que eu não pensei nisso antes. Isso é verdade. Pontos fracos são 3 questões que eu resumi ali num textozinho, né? Pequeno. Desenvolvedores, aceitação e o tabu. É muito normal na área de desenvolvimento web e de mais segmentos um programador que ele é mais antigo, né? Que faz tudo com JavaScript, comentar, né? Isso aconteceu comigo em vários cantos que eu passei, nas agências e outras áreas. Muita gente comentava como eu coloquei ali, ó. Eu não uso, é difícil, eu prefiro fazer a minha função pura na mão. E se alguém já utiliza a biblioteca de uma forma prática e com muito menos linha de código, com resultados, o programador que já não conhecia a biblioteca, né, jQuery, ele que não conhecia bem, ele passa a mudar de opinião, ele já começa a olhar com outros olhos. E a conclusão é que trabalhar com a biblioteca de funções, JavaScript e jQuery é algo sensacional. Você faz completamente tudo que tem de ser feito em um desenvolvimento, com cursos online e grandes profissionais ajudando, mas a disseminar essa tecnologia, os profissionais reduzem muito as suas linhas de código, com as funções que estão presentes no jQuery. Conhecer o mundo jQuery é pura instigação. Eu fiz essa conclusão aí com as minhas palavras e com a experiência que eu tenho, assim, de vivência, que eu sou desenvolvedor web. É isso aí, Júlio. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu, Júlio. Fica com Deus. Abraço. Bom, pessoal, aqui temos a introdução do WordPress, que no básico é um sistema de gerenciamento de conteúdo, que é utilizado mais para administrar sites, blogs, sites de pesquisa, de eventos, portais de notícias, comércio eletrônico, lojas virtuais. Abrange um monte de sites mesmo, de portais. Tendo em vista o WordPress, eles têm certos pontos fortes, que é o uso intuitivo
questão de hospedagem, você não precisa se preocupar com o domínio na programação, instalação fácil, como está dizendo aí, no mínimo 5 minutos até no máximo 10 minutos, utilização no sistema de Android e iOS, nesses dispositivos móveis também. Mas tendo em vista os pontos fortes, tem também pontos fracos, que é a ameaça à segurança constante, que é basicamente hackers procuram os websites da WordPress para atacar, que são extremamente vulneráveis. Tem falta de suporte, documentação inconsistente. Usuários dependem da sua documentação para saber o que fazer e muitas vezes não tem, ou é incompleto. Mas, tendo em vista os pontos fortes e pontos fracos, o WordPress basicamente começou com um gerenciamento de blogs, mas com o passar do tempo foi voltando mais para loja virtual, comércio eletrônico. No básico é isso. Temos aqui o Foundation, que é uma estrutura front-end responsiva, mais voltado para a galera lá da interface, que utiliza HTML e CSS, e tendo algumas extensões também em JavaScript. Tendo em vista o Foundation, temos aqui pontos fortes como personalização do framework de acordo com a preferência e a característica do site. Para explicar o Foundation melhor, tenho que explicar o que é um framework. E um framework basicamente é um conjunto de funções que os programadores ou desenvolvedores utilizam para otimizar o processo de um aplicativo, por exemplo, de um site. Ou seja, eles pegam um layout já pronto, por exemplo, sem precisar de uma certa codificação, sem precisar botar a mão na massa mesmo codificar, entendeu? Continuando aqui nos pontos fortes, temos a compatibilidade com todos os navegadores, é totalmente versátil, a versatilidade do Foundation também cabe dizer que é um ponto forte. E o ponto fraco é a documentação e a organização. No começo pode parecer bastante confuso para as pessoas que nunca viram esse tipo de framework antes, por isso precisa ter uma base para mexer nesse tipo de framework. Mas no básico, no desenvolvimento de um site, precisa a pessoa investir de acordo com o que ela tem. Então, Foundation é uma boa dica para a pessoa que quer ter um destaque na rede, um ótimo tráfego e um sucesso cada dia mais com o seu site ou comércio eletrônico, não sei o que ela quer. E chegamos aqui no Material Design, que basicamente é uma linguagem virtual criada pela Google, com base em layouts mais voltado, como igual tem aqui nessa imagem, algo mais voltado para uma coisa 3D, 3 dimensões, que no básico eles pararam e pensaram, poxa, por que eu não posso pegar coisas que eu vejo no dia a dia? Porque no nosso dia a dia vemos bastante coisa em 3 dimensões, tridimensional. Então eles pensaram, poxa, então por que eu não posso pegar essas coisas tridimensional e jogar para o mundo virtual? Aí eles criaram o Material Design, mas claro, tiveram esse pensamento bem antes da criação dessa ferramenta, mas essa ferramenta vale ressaltar que é bastante inovador na tecnologia, tanto também na ciência, porque eles podem utilizar também como forma de cálculos de geometria espacial, diversas outras coisas também, mas tendo em meta
a ideia de criar, unificar e customizar um certo projeto, como eu deixei sublinhado ali. Temos também os pontos fortes dessa ferramenta do Material Design, que é a simplicidade visual com poucos elementos gráficos, os efeitos simples e a usabilidade também. Material Design, os pontos fracos dele é que ele utiliza meio o estilo Google, que é menos identidade visual de uma certa marca e voltada mais para um estilo Google, que é usada mais as ferramentas do Google, do que isso pode atrapalhar numa certa criação de um projeto, porque, por exemplo, certa pessoa pensa em algo e por material design ter o estilo de Google, às vezes nessa ferramenta não pode ter algo para consolidar esse tipo de pensamento que o desenvolvedor ou o cara que está jogando a ideia quer passar. Por isso que eu citei aqui como um ponto fraco. Mas uma conclusão é que o material design vem crescendo bastante, certo? Principalmente com o desenvolvimento Android. E a gente pode também aplicar em outros dispositivos móveis como o iOS ou até o próprio Android, como eu citei. Mas também podemos utilizar os sites e tal. É trazer no básico a ideia da imagem tridimensional que vemos na vida real para o mundo virtual.